Oi, professora Mônica, meu nome é Luana, sou supervisora de captação do leite da CCPR. Agora, todos nós sabemos que a normativa IN 7677 voltou a ser cobrada. A gente sabe que muitos dos produtores já conhecem a normativa. Então, professora Mônica, o apelo é justamente esse, pedir para que a senhora pudesse nos auxiliar com um resumo do que é a normativa, né, para a gente poder estar encaminhando isso aos produtores. Muito obrigada. Olá, Luana. Muito obrigada por sua pergunta, que é muito oportuna. Vou procurar respondê-la de forma mais objetiva e clara possível. As IN 7677 foram publicadas em 2018 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E sobre o que elas tratam? A IN 76 estabelece as características que o leite cru refrigerado tem que ter. Isso significa os padrões que o leite tem que atender para ser considerado conforme. Desta forma, é importante o produtor compreender que esta é uma determinação legal e que precisa ser atendida. Assim, o leite tem que ter valores mínimos expressos em grama por 100 gramas e, para facilitar, eu vou usar percentual. Então, tem que ter valores mínimos de gordura de 3%, de 2,9% para proteína total, 4,3% para lactose, 8,4% para sólidos desengordurados, 11,4% para sólidos totais, e ainda tem que atender os padrões de acidez titulável, de alizarol, de índice crioscópico, que é a prova que detecta o ponto de congelamento do leite, e de outros parâmetros ainda que eu vou comentar aqui. Muito bem, o leite ainda tem que atender dois parâmetros importantes que são calculados considerando as médias geométricas trimestrais de contagem padrão em placas, que deve ser de no máximo 300.000 UFCs por ml, e de CCS, contagem de células somáticas, com o máximo de 500.000 células por ml de leite. Essa média, chamada de geométrica, ela é diferente da média aritmética. A média geométrica é mais justa porque diminui o impacto de um resultado muito alto em um mês, quando nos demais meses, por exemplo, os resultados são baixos. Matematicamente, ela é calculada pela raiz cúbica do resultado do mês 1 vezes o resultado do mês 2 vezes do resultado do mês 3, por exemplo. As médias devem ser calculadas considerando o período de 3 meses consecutivos e ininterruptos, com no mínimo uma análise mensal de cada tanque realizada nos laboratórios oficiais da RBQL. No caso de ausência de resultado mensal para compor essa média geométrica trimestral, o resultado de cada mês subsequente substituirá a média geométrica até o restabelecimento da média geométrica trimestral calculada, segundo a Instrução Normativa 58, publicada em 2019, também pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Outro aspecto muito importante é que o leite cru refrigerado não deve apresentar substâncias estranhas à sua composição, como, por exemplo, agentes inibidores de crescimento microbiano, como cloro, como formol, como água oxigenada. Não pode apresentar neutralizantes de acidez, como bicarbonato de sódio, por exemplo, e de reconstituintes da densidade ou do índice crioscópico. Não deve também apresentar resíduos de antibióticos e de outros produtos de uso veterinário, além dos contaminantes. Bom, e a Instrução Normativa 77? Bem, ela estabelece os critérios e os procedimentos para produção, acondicionamento, conservação, transporte, seleção e recepção do leite cru. E o que significa isso do ponto de vista prático? Na fazenda, nós estamos falando de aspectos ligados à sanidade do rebanho, por exemplo, controle de doenças como parasitoses, mastite, brucelose e tuberculose, do não envio de leite de animais em tratamento com antibióticos e com outros medicamentos durante o seu período de carência, e ainda
de implantação de programas de boas práticas agropecuárias, da refrigeração do leite, da manutenção dos equipamentos de ordenha, de limpeza da dependência de ordenha, entre outros aspectos. A IN 77 inclui também procedimentos para coleta, transporte e recepção do leite quando é feito o controle de qualidade do leite dos caminhões quando chegam às indústrias. Amostras dos compartimentos dos caminhões são coletadas rigorosamente para a realização de uma série de análises. Essas análises são determinação de temperatura, acidez, densidade, teor de gordura, de sólidos totais e desengordurados, pesquisa de neutralizantes de acidez, de reconstituinte de densidade, de substâncias conservadoras e ainda de antibióticos e outros resíduos, por exemplo, como resíduos de antimicrobianos. Tudo isso tem que ser feito diariamente e quando é detectado algum resultado fora do padrão, amostras de todos os produtores precisam ser avaliadas para atender a IN 76. Um ponto que precisamos estar atentos refere-se à interrupção da coleta do leite na propriedade que apresentar por 3 meses consecutivos resultado de média geométrica de CPP fora do padrão. No caso de comprovação de que o estabelecimento verificou as condições de obtenção e conservação do leite na propriedade, quando a CPP foi superior ao padrão estabelecido pela legislação para estabelecer as ações corretivas e apresentou o resultado de CPP dentro do padrão, emitido pelo laboratório da RBQL no mesmo mês referente à terceira média geométrica fora do padrão, a interrupção não se aplicará, mantendo-se essa condição enquanto os resultados de análises mensais estiverem abaixo de 300 mil UFCs por ml. Aqui, Luana, é importante destacar que para iniciar a coleta de novos produtores, também há regras estabelecidas pela legislação brasileira. Neste caso, o estabelecimento deve verificar e registrar que os fornecedores de leite atendem às boas práticas agropecuárias e que o leite apresenta resultado dentro do padrão para CPP emitido por um laboratório da RBQL. Isso está descrito na legislação e precisa ser cumprido. Por essa razão, agradeço muito a sua pergunta. É muito importante o produtor ter conhecimento do que está previsto na legislação brasileira e estar muito atento para produzir o leite dentro dos limites legais. Muito obrigada mais uma vez e grande abraço a todos os produtores e a você.